criação no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua voz. Nem um dia sem Bíblia, seguimos aqui em nosso momento devocional da leitura bíblica, né? Vamos aqui hoje o Levíticos, capítulo 10, 11 e 12, e Mateus 24, ali do versículo 24 ao 51. Vamos seguindo firme aí, gente. A morte de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incenso ou incensário, nos quais acenderam incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu o fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filho de Uziel, tio de Arão. Eles disse: venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento. Eles foram, os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Tamar: não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão também, porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Depois o Senhor disse a Arão: você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto eterno para as suas gerações. Aqui é a base de que crente não bebe, viu, irmãos? Mas eles eram sacerdotes. Então, em Cristo Jesus, todos nós fomos feitos reis e sacerdotes. Então, aqui é a base que crente não bebe. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano. Deu para entender agora? Entre o puro e o impuro. E ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos que ficaram vivos, Eleazar e Tamar: peguem a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e comam-na sem fermento junto ao altar, pois é santíssima. Comam-na em lugar sagrado, porquanto é a porção que lhes cabe por decreto, a você e a seus filhos, das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, pois assim me foi ordenado. O peito ritualmente movido e a coxa ofertada, você, seus filhos e suas filhas poderão comer num lugar cerimonialmente puro. Essa porção foi dada a você e a seus filhos como parte das ofertas de comunhão dos israelitas. A coxa ofertada e o peito ritualmente movido devem ser trazidos junto com as porções de gordura das ofertas preparadas no fogo, para serem movidas perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Esta será a porção por decreto perpétuo para você e seus descendentes, conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Então aqui é exatamente o que Jesus falou lá: digno é o obreiro do seu salário. Aquele que vive para o altar, coma do altar. Mas não é para a gente fazer o altar a satisfazer nossos bel prazeres, mas é para a gente viver com aquilo que o altar oferece, dentro daquilo que sobra, não daquilo que é primeiro. Primeiro as coisas de Deus, e para aqueles que são chamados, vivem do que sobra. Sobrou, viveu. Não sobrou, ora a Deus para Deus enviar providência. Quando Moisés procurou por toda parte o
bode da oferta pelo pecado e soube que já fora queimado, irou-se contra Eleazar e Tamar, os filhos de Arão, que ficaram vivos, e perguntou: por que vocês não comeram carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É santíssima. Foi-lhes dada para retirar a culpa da comunidade e fazer propiciação por ela perante o Senhor. Como o sangue do animal não foi levado para dentro do lugar santo, vocês deviam tê-lo comido ali, conforme ordenei. Arão respondeu a Moisés: hoje eles ofereceram o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Mas, e essas coisas que aconteceram comigo? Será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado de hoje? Essa explicação foi satisfatória para Moisés. Moisés entendeu que ele estava num momento triste, doído, né? Deus não é incoerente, viu, gente? Disse o Senhor a Moisés e a Arão: digam aos israelitas: de todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão comer. Aí veio aqui a orientação, né? Animal que tem casco fendido e dividido em duas unhas e que rumina. Vocês não poderão comer aqueles que só ruminam, nem o que só tem casco fendido. O camelo, embora rumine, não tem casco fendido. Considerem-no impuro. O coelho, embora rumine, não tem casco fendido. Então aqui, tá, gente? É impuro para vocês. A lebre, embora rumine, não tem casco fendido. Considerem-na impura. E porco, embora tenha casco fendido e dividido em duas unhas, não rumina. Consideram-no impuro. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres, consideram impuro. Pastor, peraí. Aí agora pegou. Lebre, coelho, essas outras aqui não, mas carne de porquinho. Então, queridos, isto aqui foi a lei. Quando Jesus veio, cumpriu. A única coisa que ficou lá declarado é que ninguém toca no sangue. O resto, tudo pode ser utilizado, desde que não seja feito no sangue. E pelo costume de cada tribo, pelo costume de cada povo. Por exemplo, na Índia não se come carne de vaca. Por quê? Porque lá a vaca é sagrado. Aqui a gente não come carne de cavalo, mas tem lugar aí que come. Então aqui não se come carne de cobra, sei lá, mas tem lugar aí na Tailândia que se come. Então isso é cultura, tá ok? Mas não é mais proibição. Mas o sangue continua proibido. Vamos lá, verso 9. De todas as criaturas que vivem nas águas do mar e dos rios, vocês poderão comer todas as que possuem barbatanas e escamas, mas todas as criaturas que vivem nos mares ou nos rios que não possuem barbatanas e escamas, quer dentre todas as pequenas criaturas que povoam as águas, quer dentre todos os outros animais das águas, serão proibidos para vocês. Por isso, não poderão comer sua carne e considerarão impuros os seus cadáveres. Tudo que vive na água e não possui barbatanas e escamas serão proibidos para vocês. Era questão de costume e de uma lei da época pela criação. Porém, o que é que acontece? Por que Deus mandou Jesus? Porque aqui, esta lei que Deus ordenou, nós não conseguiríamos cumpri-la. E tem gente que tenta fazer a lei valer na casa dela, na vida dela. Só que ela se esquece o seguinte, também está escrito, nós vamos chegar lá, que todo aquele que quer viver debaixo da lei tem que cumprir tudo, sem deixar uma vírgula, senão tudo que está nela recai sobre a pessoa. Então, eu não preciso viver a lei nem você. A lei não foi abolida, ela foi cumprida. Então agora em Cristo eu vivo uma vida, vamos dizer assim, facilitada para eu conseguir ser o crente que Deus sonha que eu seja. Deu para você entender? Então por isso que Deus é o nosso ajudador. Aliás, Jesus é o nosso ajudador e o Espírito Santo o nosso consolador. Verso 13. Então são as aves que vocês considerarão impuras, das quais não poderão comer porque são proibidas: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, que aqui eu nem sei o que é isso, o falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o macho, coruja pescador, o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, abutre, a cegonha, qualquer tipo de garça,
a polpa e o morcego. Então quer dizer, isto aqui tem país que come. A Tailândia lá come morcego, a China. Porém é cultural. Proibido não está, porém é cultural, desde que não seja feita no sangue. Todas as pequenas criaturas que enxameiam, que têm asas, mas que se movem pelo chão. Aí é uma questão, gente, de cultura, uma questão de higiene também, né? Como é que eu vou viver comendo um morcego? Como é que eu vou comer uma águia? Como é que eu vou comer uma coruja? Né? Como é que eu vou comer uma lesma? É questão de costume e entender de coerência, né? Que Deus fez tanta coisa boa para ser comida. Para que eu vou me meter nessas coisas exóticas, né? Então são situações que a Bíblia não proíbe mais. Mas aí entra uma questão de cultura, uma questão de bom senso, de contaminação, né? Do que esse bicho se alimenta. Por exemplo, o caranguejo. O caranguejo é um bicho higiênico. Já o goiamum não. O caranguejo vive no mangue. Só que o goiamum come tudo que é bicho morto, tudo que é resto animal, tudo que é bicho. Agora, o caranguejo, se ele tocar em qualquer coisa que é podre, ele larga a pata. Então, o caranguejo, ele é limpo. O goiamum é sujo. Então aí, tanto que quem come goiamum faz a ceva. O que é ceva? Bota ele um tempo em casa comendo só folhas, ali 15 dias, 20, para ele desintoxicar o organismo, para depois ficar bom para comer. Então são coisas que a gente deve levar em consideração hoje, não por causa da lei, mas por causa da higiene. Todas as pequenas criaturas que, verso 20, enxameiam, né? Então vamos lá, verso 21. Dentre estas, porém, vocês poderão comer aquelas que têm pernas articuladas para saltar do chão. Por exemplo, aqui já está falando que a gente pode comer a rã. Dessas vocês poderão comer os diversos tipos de gafanhoto. Mas, lá no deserto, o gafanhoto era praga, né? Mas considerarão impuras todas as outras criaturas. Então você vê, uma coisa que Deus permitiu, que enxameio, que tem asas e movem pelo chão. Por meio delas vocês ficarão impuros. Tudo aquele que tocar em seus cadáveres estará impuro até a tarde. Todo o que carregar o cadáver de alguma delas lavará suas roupas e estará impuro até a tarde. Todo animal de casco não dividido em duas unhas ou que não rumina é impuro para vocês. Quem tocar qualquer um deles ficará impuro. Todos os animais de 4 pés que andam sobre a planta dos pés são impuros para vocês. Todo que tocar os seus cadáveres ficarão impuros até a morte. Quem carregar o cadáver de algum deles lavará suas vestes e estará impuro até a tarde. São impuros para vocês. Os animais que se movem rente ao chão, estes vocês considerarão impuros. A doninha, o rato, qualquer espécie de lagarto grande, a lagartixa, o lagarto pintado, o lagarto da areia e o camaleão. De todos os que se movem rente ao chão, estes vocês considerarão impuros. Aqui entra como que nós falamos, a impureza da higiene. Tem como, né, comer isso. Quem neles tocar depois de mortos estará impuro até a tarde. Tudo sobre o que um deles cair depois de morto, qualquer que seja o seu uso, ficará impuro. Seja objeto feito de madeira, de pano, de couro ou pano de saco, deverá ser posto em água e estará impuro até a tarde. Então ficará impuro também. Se um deles cair dentro de uma vasilha de barro, tudo que nela houver ficará impuro. Cair dentro da comida já era, né? Qualquer alimento sobre o qual cair essa água ficará impuro, e qualquer bebida que estiver dentro da vasilha ficará impura. Tudo aquilo sobre o que o cadáver de um desses animais cair ficará impuro. E se for um forno ou um fogão de barro, vocês o quebrarão. Estão impuros e vocês o considerarão como tais. Mas se cair numa fonte ou numa cisterna onde a água escorre ou recolhe, né, ela permanece pura. Por quê? Porque ela lava, né, automaticamente ela está indo fluindo. Mas quem tocar no cadáver ficará impuro. Se um cadáver cair sobre a semente a ser plantada, ela permanece pura.
porque a semente ela vai gerar ainda. Mas se for derramada água sobre a semente, vocês a considerarão impura. Qualquer que morrer, quando morrer um animal que vocês têm permissão para comer, quem tocar no seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer a carne do animal morto terá que lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Quem carregar o cadáver do animal terá que lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Todo animal que se move rente ao chão lhes será proibido e não poderá ser comido. Vocês não poderão comer animal algum que se move rente ao chão, quer se arraste sobre o ventre, quer ande de 4 ou com auxílio de muitos pés, tipo a minhoca, né? São proibidos a vocês. Não se contaminem com qualquer desses animais, não se torne impuro com eles, nem deixe que eles os tornem impuros, pois eu, Senhor, o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus, por isso sejam santos, porque eu sou santo. Essa determinação de Deus continua valendo, viu? Porque está escrito que foi Deus que falou isso. Então a palavra dele não volta atrás e nem volta vazia. Essa é a regulação acerca dos animais, das aves, de todos os seres vivos que se movem na água e todo animal que se move rente ao chão. Vocês farão separação entre o puro e o impuro, entre os animais que podem ser comidos e os animais que não podem. Você vê, aqui ele não falou de geração em geração e perpetuamente. Era para aquele tempo. Claro que tem coisas que, mais uma vez, eu estou falando bem, deixar bem claro, gente. É cultural e higiênico. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando uma mulher engravidar e der à luz um menino, estará impura por 7 dias, assim como esta está impura durante o seu período menstrual. Aí aqui vale ainda para nós, viu, gente? Por quê? Porque a menstruação de uma esposa, de uma mulher, ela é a expelição, né? O corpo está expelindo a impureza, né, do sangue, fazendo a filtragem do organismo. Então tem gente aí que ainda mesmo assim mantém sua intimidade, está quebrando o voto contra Deus, irmãos. No 8º dia o menino terá que ser circuncidado. Hoje a circuncisão é no coração, viu? Não é mais o nosso órgão genital masculino, mas dentro do nosso coração, que é a nossa marca em Cristo, que é a nossa mudança, conversão, novo nascimento. No 8º dia, o menino terá que ser crucificado. Então a mulher guardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao santuário. Isso aqui já é uma lei da época, não é a nossa lei aqui, tá? Até que se complete, porque a mulher naquele tempo não tinha a liberdade, o valor que tem hoje. Então a mulher era só mesmo um objeto. Até que se complete os dias da sua purificação. Se der à luz uma menina, estará impura por 2 semanas, como durante o seu período menstrual. Neste caso, guardará 66 dias para ser purificado ao Senhor do seu sangramento. Quando se completarem os dias da sua purificação pelo nascimento de um menino ou de uma menina, ela trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano para o holocausto, é um pombinho ou uma rolinha como oferta de pecado. Aí você vê, o cordeiro aqui para nós é Jesus, né? Ele os oferecerá ao Senhor para fazer propiciação por ela, que ficará pura do fluxo do seu sangramento. Essa é a regulamentação para a mulher que der à luz um menino ou menina. E se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta do pecado. Assim, o sacerdote fará propiciação por ela e ela ficará purinha. Então, queridos, tem coisas na Bíblia que nós temos que ler com entendimento, para não sermos pessoas, vamos dizer assim, ignorantes no entendimento, para que a gente ache que está fazendo a vontade de Deus e está jogando um jugo pesado e não conseguindo cumprir toda a lei, porque não adianta cumprir metade, eu tenho que cumprir tudo ou nada. Por isso que Jesus veio e é o nosso sacrifício perfeito, nosso cordeiro, para que a gente consiga cumprir a lei do Senhor, porque ela não foi abolida, ela foi cumprida para a gente poder observá-la e fazê-la na graça, no favor de Deus. Capítulo 24, do verso 24 ao 51 de Mateus.
Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Olha só, hein? Quantos mil anos atrás, hein? E tem gente que... Sabe por que se deixa levar? Que não conhece as Escrituras. E Jesus deixou isso bem claro também. Erreis por não conhecer as Escrituras e no poder de Deus. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá, no deserto, não saiam. Ou ali está ele, dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Senhor, ou Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão abutres, imediatamente após a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, quer dizer, dos quatro cantos do mundo, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, está às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, ou não passarão jamais, de acordo com a tradução. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem os filhos, senão somente o Pai. Nem Jesus sabe, por isso que Jesus não está voltando, gente. Porque ele não sabe, eu estou voltando porque no dia tal eu vou chegar aí. Não, ele está lá, quietinho. Um dia Deus vai falar assim, vai, e ele vai. Então Jesus não está voltando, ele voltará. Ele está aguardando a ordem do Pai para ele se mover. Enquanto isso, nós estamos vivendo debaixo da misericórdia e graça, que é o tempo que Deus está nos dando. Verso 38. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, igual hoje, casando-se e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam. Tem muita gente que está adormecido hoje, está achando que o dia de amanhã é igual o dia de hoje. Mês que vem, igual esse mês que passou. Esse ano é igual o ano que vem, ano passado. Irmãos, Jesus pode voltar agora. Pode voltar agora. A gente não sabe o dia nem a hora. Então, aprume a sua vida espiritual e viva debaixo do temor e da esperança, porque um dia isso aqui vai se cumprir. Bom para quem estiver debaixo dessa palavra e triste para quem ignorar tudo isso aqui achando que domina o tempo e as horas. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Verso 40. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. Aqui Jesus está dizendo o quê? Que existirão os que vão e os que não vão. Nem todos serão salvos, mas que esse não seja eu nem você. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que horas da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que eu não tenho que estar em prontidão, guardando com valor as minhas coisas, porque eu estou me sentindo ameaçado. Eu tenho que viver em prontidão e dar valor que eu tenho todos os dias. E não dar brecha todos os dias, porque é fácil a gente se armar e se proteger quando a gente está avisado, né? Então Deus, ele quer a gente se preparando e tendo temor a Ele, não medo. Vamos lá, 44. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperarem. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu Senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no seu tempo devido? Feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponho que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. Então comece a bater em seus conservos e comer a beber
com os beberrões. Isso quer dizer, viver a sua vida do seu jeito, que acha melhor, né? Deus me entende. Essa é a palavra mais herege e o plano mais do Satanás para uma pessoa. Deus me conhece, Deus me entende. Isso deveria dar muito temor na gente e fazer a gente refletir muito. Versos 50 e 51. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dente. Irmão, nem dá um troço por dentro assim, que misericórdia. Que a gente se encontre preparado. Mas para isso precisamos ir nos preparando, porque ninguém está preparado sem passar pela preparação. Deus abençoe vocês.